Como saber quanto você deve investir no Google Ads? Quando falamos de anúncios no Google, preponderantemente sobre os anúncios na rede de pesquisa e alguns outros como Shopping Display, o principal meio de cobrança dessa plataforma é justamente o clique. Você não paga quando seu anúncio aparece na rede de pesquisa, mas você paga quando alguém clica nesse anúncio. E esse custo a gente chama de custo por clique, que a gente fala que é CPC. E esse custo, ele varia muito de nicho para nicho, de local que você está anunciando, de horário, com os concorrentes anunciando. E uma dúvida muito comum, que você pode estar com ela nesse momento, é a seguinte: como que eu vou ter ideia, se eu nunca anunciei, de quanto que eu preciso colocar no Google Ads para o meu anúncio ser imprimido, eu ter cliques suficientes e lá na ponta eu consegui uma venda. Então eu separei aqui alguns pontos para trazer esclarecimento sobre justamente isso. Acompanhe aqui comigo. Como ter uma ideia de quanto você vai investir? Você pode usar uma ferramenta nativa do próprio Google Ads, que é o planejador de palavras-chave. Eu tenho um vídeo aqui no canal explicando sobre isso. Vou deixar aqui um card também sobre ele. Você pode clicar em algum lugar desse vídeo agora e ir para esse vídeo, mas recomendo que você assista o vídeo inteiro e depois vai para lá. A vantagem é que ele é uma ferramenta nativa e ele é muito simples de usar. No vídeo do planejador você vai poder ver como que faz isso, ok? A vantagem é que ele é fácil e prático e você consegue segmentar pelo local e com várias palavras-chave, não só uma. E o interessante é que ele te dá uma previsão. Ele vai dar uma previsão não só de custo na parte mais alta, que é o lance superior, mas também ela dá uma previsão de buscas mensais dessa palavra-chave. Então isso você pode ter um indicativo. A única desvantagem é que os dados eles são levemente desatualizados. Por exemplo, ele pega a faixa de 12 meses anteriores. Por exemplo, hoje a gente está em maio de 2025. Então ele pegaria até abril desse ano, puxando 12 meses para trás. Então essa é a desvantagem, digamos assim. Mas ele já dá um indicativo muito legal de quanto você pagaria. Na verdade funciona assim. Não é quanto você pagaria. Você vai ver quantas pessoas chegaram a pagar para esse clique nessa palavra-chave. Ok. E também, se você já anunciou alguma vez, você vai pegar esse investimento que você tem que saber, que você tem que fazer, através da sua experiência, se você já anunciou. Mas você tem que lembrar que as coisas são muito dinâmicas no mundo digital. O que isso quer dizer? Não quer dizer que se você anunciou há 3, 4 anos atrás e você pagava e você tinha, por exemplo, um CPC de R$3, não quer dizer que você vai continuar pagando esse mesmo valor. Pode ser que a tendência é que esse valor seja maior, ou pode ser que tenha se mantido próximo ou até abaixo, mas a tendência é que o custo sempre suba porque tem mais gente anunciando lá a cada dia. Então, lembrando, você pode ter uma ideia de quanto você vai despender através do próprio planejador de palavras-chave ou com a sua experiência. Dando sequência aqui, você tem que ter em mente o seguinte: a jornada da pessoa ela funciona como um funil. O funil são várias etapas. Na verdade, o que faz um funil? O funil ele tem uma boca de entrada maior e uma saída menor. O que quer dizer? Mais coisa entra, menos coisa sai. O funil também funciona como um filtro. Da mesma forma, os anúncios no Google Ads, especialmente quando a gente fala de rede de pesquisa. A sequência do funil é a seguinte: o anúncio é impresso. O que é impressão? É quando o anúncio aparece. Quando ele aparece, quando as pessoas buscam. Então, a sequência do funil aqui é a seguinte: o anúncio é impresso, ocorre a impressão. Por exemplo, vamos partir de um número aqui para ficar mais simples. 100 pessoas veem o seu anúncio. Dessas 100, vamos supor que 50 clicaram, ou seja, já filtrou. Dessas 50 que clicaram, vamos supor que 20 chegaram na página de destino. Dessas 20 que estão na página de destino, você quer que elas tomem alguma ação. Vamos supor que dessas 20, vamos supor que 10 chegaram aqui.
E essa ação pode ser desde uma compra, pode ser fazer uma ligação, pode ser agendar uma reunião, pode ser um agendamento presencial, pode ser uma inscrição, que seja. Então, o funil que a gente está desejando no Google é sempre esse, rede de pesquisa. É a impressão do anúncio, clique no anúncio, entrar na página de destino e a pessoa tomar alguma ação dentro dessa página de destino. Aqui eu separei um exemplo para você ter uma estimativa, lembrando que é uma estimativa de quanto você teria que teoricamente investir. Acompanha comigo o raciocínio. Vamos supor, aqui no nosso exemplo eu vou colocar como se fosse uma venda consultiva, mas isso aqui se aplica tanto para e-commerce ou para inscrições no evento de lançamento, que seja, a lógica aqui é a mesma. Vamos basear o nosso exemplo aqui no uma venda realizada. Acompanha comigo o raciocínio. Uma venda realizada, eu coloquei que quantas reuniões você precisa para fechar uma venda, eu coloquei que a gente vai precisar de 2 reuniões. Quantos contatos precisa para fazer 2 agendamentos de reuniões, eu coloquei que 5. Ou seja, de cada 5 contatos, 2 agendam reunião e dessas 2 reuniões, uma venda é realizada. Ok. Aí o que vem antes? Vamos supor que a nossa sequência é a seguinte. Lembrando, é impressão, clique, entra na página de destino, toma alguma ação. No nosso caso aqui, a ação é preencher o formulário. Então, quantas pessoas que acessam a página que preenche o formulário? Lembra que a gente está voltando aqui. Vamos supor que 1 em cada 10, ou seja, 10%. Ou seja, de cada 10 pessoas que entram na página, uma preenche o formulário. Se eu preciso de 5 pessoas preenchendo esse formulário, então eu vou precisar de 50 pessoas que entrem na página de destino. Por quê? Se de cada 10, uma preenche o formulário, fazer uma regra de 3, eu preciso de 5, então eu preciso de 50 pessoas adentrando nessa página. É uma regra de 3, bem tranquilo. Só se eu preciso de 50 pessoas que estão ali, eu preciso garantir que no mínimo 50 pessoas tenham clicado no anúncio, beleza? Então, pessoas que clicam no anúncio, como que é? Se eu preciso de 50 pessoas clicando e acessando, considerando que quem clica acessa, eu tenho que ter a taxa de clique no anúncio, que é o nosso CTR. Só abrindo parênteses aqui, o Google considera um CTR bom, ou seja, uma taxa de clique no seu anúncio, uma taxa boa, sendo maior que 1%. Se for maior que 3%, o próprio Google considera uma taxa ótima. Num exemplo aqui, a gente vai usar um CTR de 5%, ou seja, de cada 100 pessoas que veem os anúncios, 5 vão clicar. Repare que eu estou jogando CTR ótimo, segundo o próprio Google. Então vamos supor, se eu preciso de 50 pessoas, então eu vou precisar de 1000 impressões para ter 50 cliques. Supondo que o nosso CPC está uma unidade monetária, seja $1, seja R$1, que seja, se eu preciso de 50 pessoas clicando, então eu vou eu vou investir R$50. Se o CPC estiver a R$3, com 50 cliques, eu vou investir R$150. Ficou claro? Tudo isso aqui na nossa base para fazer uma venda. Lembrando, nosso CTR é 5%, ok? Só finalizando aqui, se 50 pessoas clicam e o nosso CTR é 5%, quer dizer que o anúncio precisa ser imprimido 1000 vezes, correto? Então, recapitulando de uma forma um pouco mais rápida aqui. Para fazer uma venda, eu preciso de 2 reuniões. A cada 5 contatos, eu consigo agendar 2 reuniões. Eu preciso de 5 contatos. Só que de cada 10 pessoas que acessam a página, uma envia os dados, digamos assim, preenche o formulário. Se eu preciso de 5 pessoas preenchendo o formulário, eu preciso de 50 pessoas entrando nessa página, perfeito? Se eu considerar que quem clica no anúncio entra na página, eu preciso de 50 cliques. Se o clique tiver a R$1, que eu tenho 50 cliques, eu vou investir R$50. Se o clique está a R$3, eu tenho 50 cliques, eu vou investir R$150, beleza? Agora outros pontos que eu coloquei bem interessante aqui, lembrando
que a gente fez a sequência do funil, só que inverso. A gente começou lá pela venda e chegou até a impressão. Agora vamos fazer a sequência aqui de novo, que eu quero mostrar outros pontos. Primeiro, tem a impressão. A impressão tem a ver com a demanda do seu produto ou serviço, porque são as pessoas pesquisando. Depois da impressão, vem o clique. Lembrando que o que vai influenciar o clique no anúncio? Se o anúncio está bem construído ou não. Isso tem a ver com o quê? Aqui, ó, os anúncios. Se o anúncio ele está conversando com quem está pesquisando, se ele vai ao encontro daquilo que a pessoa necessita. Aí a gente tem um gap entre quem clica e quem entra na página de destino. O que influencia isso? Basicamente, muito forte hoje, influencia o carregamento do site. O carregamento do site ele tem a ver com várias coisas, e um ponto bem importante é a classificação do SEO do site. Nós vamos pensar no carregamento. Por que isso é importante? Se a gente tem um gap entre clicar no anúncio e o site demorar muito para carregar, muitas pessoas podem simplesmente abandonar, principalmente se elas estiverem no celular com pressa. Então é interessante que o site esteja carregando rápido, seja um site rápido. Impressão do anúncio, clique no anúncio, foi para o site. O que vai influenciar a taxa que faz as pessoas tomarem alguma ação? Basicamente, a copy do site, que ela tem que estar construída de uma forma estratégica, ela tem que estar claro para passar a mensagem que você quer passar e passar a ação que a pessoa tem que tomar. Isso tudo tem a ver o quê? Com a sua persona. Sua persona, ela engloba tudo que o seu cliente, tudo que você quer do seu cliente ideal. Por exemplo, se eu falo que eu trabalho, se eu tenho uma loja de roupa, uma moda feminina, eu vou vender para todas as mulheres, de todas as idades, de todos os gostos, de todos os estados, todas as cidades do Brasil? Não. Se eu falo só mulheres, por exemplo, de 18 e 30 anos, eu tenho um público-alvo. A persona, lembrando que ela vai mais além, não vou entrar em detalhes aqui, mas tudo você constrói ao redor dessa persona, principalmente a copy da página de destino e também dos anúncios. Para quê? Porque se você está conversando com a sua persona, com os desejos, com anseios, com os medos dela, a probabilidade de ter maior taxa de clique no anúncio e maior taxa de ações realizadas no site é maior. Também a estrutura do site, a estrutura que eu falo aqui, é se o site está claro, se ele tem uma sequência lógica que leva a pessoa a fazer uma ação. Responsividade é o site ele abrir bem no desktop, no notebook e também no celular. Ele não ficar aquele site desconfigurado. Aí então, ó, lembrando, a impressão, clique no anúncio, página de destino, o site que a gente está falando aqui, landing page. Após isso, vamos supor com o nosso exemplo aqui, que é uma venda consultiva, a pessoa preenche o formulário, aí vai para o atendimento da empresa. Quem que entra em jogo aqui? O atendimento. O atendimento ele tem papel fundamental aqui em aumentar essa taxa de agendamento de reunião. Se é um atendimento bom, prestativo, que conhece bem a persona, provavelmente ele vai aumentar essa taxa aqui de reunião. E aqui, indo para os finalmente, já vem a reunião, que entra a pessoa do closer, que é o responsável pelo fechamento de venda. Então, por que eu trouxe essas informações aqui? Para você ver que não é uma coisa simplesmente, eu vou criar minha campanha lá, vou deixar dinheiro lá e eu vou ter todos os resultados que eu quero. Repare que em cada ponto tem pontos de atenção que podem ser cruciais para justamente trazer essa pessoa lá do topo do funil para o fundo do funil. Então, através dessas métricas, dessas estimativas, você pode ter uma ideia de investimento que você precisa fazer. Aí você pode se perguntar assim, mas será que vale a pena fazer tudo isso? Por exemplo, vamos supor que essa venda que você realizou seja de R$2.000. R$2.000, vamos colocar só pensando só na venda aqui. Quanto você pagou para ter ela? Considerando que você pagou por clique R$3, no nosso exemplo aqui,
teve 50 cliques e no final, resultou em uma venda, e você gastou 150, com certeza está valendo a pena, né? Se você quer mais conteúdos relevantes como esse, inscreva-se agora mesmo aqui no canal e ative o sininho das notificações. Lembrando que na minha agência nós temos todo o suporte que você necessita para anunciar online o seu negócio. Nós trabalhamos com consultoria, com diagnóstico, com pacotes especializados de anúncios online e com mentoria individual. Conheça mais os nossos serviços através do site que está aqui na descrição.